Boa noite, pessoal. Oi para quem tá chegando, sejam bem-vindos. Oi, Jéssica. Oi, Lair. Oi, Francisca. Sejam todos bem-vindos. Então, a gente tá fazendo uma sequência de lives aprendendo sobre esse livro Poder para Transformar Sua Vida. Essa já é a 6ª live. Então, nós já estamos na 6ª live e o tema é desenvolvendo a sua paciência. Será que a gente está precisando ser mais paciente? Já a Amanda entra. E a gente já falou sobre vários assuntos. E o próximo assunto é demonstrando um pouco de amabilidade. Então, esse livro eu tenho aprendido muito. E o que ele traz, na verdade, são questões práticas. Então, tudo que a gente tem falado não serve de nada se a gente não se esforçar para colocar em prática. Então, a palavra de Deus fala que o homem que ouve as palavras de Deus e não coloca em prática, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vier a tempestade, ela desmorona. Então, tudo que nós temos aprendido é ações práticas que nós devemos aplicar em nossas vidas. Se eu quero ser mais paciente, se eu quero ser uma pessoa mais amorosa, se eu quero me regozijar mais, se eu quero ter paz no mundo hostil, coisas que nós viemos aprendendo nas últimas lives. Então, a gente fala muito que a gente quer um mundo melhor. Mas se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar por mim mesmo. Então, a mudança que a gente quer no mundo começa pela gente. Se eu quero um mundo mais tolerante, eu preciso ser mais tolerante. Então, não adianta eu falar, eu quero ser paciente, mas as pessoas tiram a minha paz. Mas nós não temos poder de transformar as outras pessoas. Nós só temos poder para transformar a nós mesmos. Então, se a Amanda ela me irrita, o que acontece? Eu não posso esperar que a Amanda muda para eu começar a ter paciência. Eu preciso aprender a lidar do jeito que ela é, porque eu não tenho poder sobre a vida dela. Eu só tenho poder sobre a minha. Então, um mundo mais paciente vai exigir que nós desenvolvemos mais a nossa paciência. E a palavra de Deus diz em Provérbios 16:32 que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E o que controla o seu ânimo, seus pensamentos, a sua impulsividade, do que aquele que toma uma cidade. Porque nós sabemos que aquela pessoa impaciente, aquela pessoa que não se controla, ela acaba tendo muitos problemas de relacionamento. Ela pode perder grandes oportunidades. E eu não sei vocês, mas quando eu perco minha paciência diante de uma situação, depois eu me sinto muito culpada. E se foi com alguém, se foi com uma situação, normalmente ela vai trazer um prejuízo para nós, que nós não precisaríamos passar, porque nós vamos colher frutos dessa impaciência. Normalmente são frutos, assim, difíceis. Então, a falta de paciência, ela traz consequências duras pra gente. Por isso que nós precisamos ser mais pacientes. E a nossa paciência, ela não é testada quando está tudo bem, mas ela é testada quando está tudo difícil, quando está um caos. É nesse momento que nós precisamos aprender a ser paciente. E o autor do livro, ele trouxe 4 coisas que testam a nossa paciência. E a primeira delas é interrupções. Como você lida com as interrupções? Você está lá trabalhando, concentrado, e de repente alguém te chama para contar um problema, para pedir uma ajuda. Como que você lida com as interrupções? Você programou o seu dia tudo redondinho. De repente, alguém aparece e aí você tem que mudar o que você planejou. Como você lida com essas situações? Na Bíblia traz uma passagem em que Jesus ele estava pregando e ele tinha uma agenda para cumprir no dia. E as pessoas começaram a trazer as crianças. Os discípulos ficaram impacientes, repreendendo as pessoas para que não era o momento daquelas crianças serem apresentadas a Jesus. Mas Jesus, mesmo sendo interrompido, ele acolheu as crianças e as abençoou. Muitas vezes nós não queremos parar aquilo que nós estamos fazendo, não sabemos lidar com interrupções, aí nós somos mal educados, grossos, né? Perdemos a paciência e a gente colhe frutos dessa impaciência.
transtornos também tiram a nossa paciência. Então, normalmente, quando a gente tá com muito serviço, muita coisa para fazer, a gente perde a paciência. E aqui, o autor, ele traz o exemplo de Marta e Maria. Porque Jesus foi na casa de Marta e Maria, enquanto Maria se assentou aos pés de Jesus, Marta ficou transtornada porque ela queria servir bem, ela queria fazer todos os serviços da casa e ela ficou irritada porque Maria não estava ajudando. Então, como você lida com os transtornos? Como você lida com as irritações? O que tem te irritado? Quando o sinal abre, o carro que está na sua frente, ele demora para sair e aí você corre o risco de ficar parado mais um tempo no sinal. O que tem te irritado? Um pneu que furou? Uma pessoa tem te irritado? Como você tem lidado com essas irritações? Porque se formos para pensar, as coisas que nos irritam são sempre as mesmas coisas. Dificilmente elas mudam. Então, nós precisamos aprender que nós não conseguimos controlar tudo. E aquilo que nós não conseguimos controlar, nós temos que aprender a conviver. Outra coisa que testa a nossa paciência é a pressa. A gente não consegue ficar parado esperando. A gente quer as coisas para ontem. Nós estamos num mundo que é a geração do instantâneo, macarrão em 3 minutos, fast food, é tudo rapidinho, ó, estralou o dedo, você mandou a mensagem, a pessoa visualizou, deu 5 minutos, não respondeu, você já tá ligando. Então essa pressa, essa falta de paciência em esperar que as coisas aconteçam no tempo certo, ela prejudica, ela nos traz consequências também. Em Provérbios 19:2 diz que aquele que se apressa erra o caminho. Então muitas vezes nós precisamos aprender a parar para esperar o tempo certo das coisas. A pressa, ela é o nosso inimigo. E aqui o livro ele vai trazer 4 passos, 4 ferramentas para a gente aprender a ser mais pacientes. E a primeira dela é: nós precisamos aprender a desenvolver uma nova perspectiva das coisas. A paciência, ela começa quando você muda a maneira de você encarar as coisas. Então, quando eu estou impaciente, eu tenho uma perspectiva bem limitada. Tudo o que eu vejo sou eu. Então, é as minhas necessidades, são os meus desejos, as minhas carências e como você está atrapalhando a minha vida. Então, a raiz da impaciência é o egoísmo. Porque a gente só olha para nós mesmos. Poxa, eu tô concentrado, fulano vem me atrapalhar. Poxa, eu tenho minhas coisas para fazer, eu vou ter que parar para ajudar ciclano. Então, a raiz da impaciência é o egoísmo. Então, quando nós somos impacientes, na verdade, nós estamos demonstrando o nosso egoísmo. Por isso que é importante nós começarmos a desenvolver uma nova perspectiva. Então, se o meu chefe me irrita, eu preciso começar a olhar com uma nova perspectiva, com a perspectiva dele. Por que ele tem me irritado? O que ele faz? O que será que ele sente? O que será que ele pensa? Eu preciso começar a olhar a situação com os olhos dele. Então, se você é casado, se você quer ser um bom cônjuge, comece a olhar o que tem te irritado sobre a perspectiva do seu cônjuge, para você entender o que ele pensa, para você entender o que ele sente, qual é a necessidade dele. Porque quando nós perdemos a paciência, nós estamos muito preocupados com as nossas necessidades, com aquilo que nós queremos, com os nossos desejos, nós estamos demonstrando egoísmo. Então, se você quer ser um bom filho, comece a olhar a situação pela perspectiva do teu pai. Se você quer ser um bom pai, olhe a situação, porque o teu filho tem te irritado, o que tem levado ele a ter tal comportamento. Se coloque no lugar. Então, mudar a perspectiva, começar a olhar a situação com os olhos do outro, pode nos ajudar a sermos mais pacientes, porque muitas vezes nós não entendemos qual é a necessidade do outro, por que ele agiu daquela forma. E aí nós só olhamos para a nossa própria necessidade e somos impacientes. Então, olhar para a situação sobre a perspectiva do outro, por que eles sentem dessa forma, por que eles agem dessa forma, é o início para nós começarmos a ser mais pacientes e tolerantes. Em Provérbios 19:11 diz que olhar a situação... Não, Provérbios 19:11. A prudência, a sabedoria do homem faz reter a sua ira. Então, a pessoa que ela é paciente, a pessoa que ela é sábia, a pessoa que ela é prudente, ela está tendo uma perspectiva do ponto de vista de Deus.
Porque Deus, ele é sabedoria. E qual que é a perspectiva de Deus? Primeiro, eu preciso olhar a situação e entender que eu sou humano, que eu não sou Deus e eu não tenho controle de tudo. Então, não adianta eu perder a minha paciência com situações que eu não consigo controlar. Porque eu não sou Deus, nós somos humanos. Outra, ninguém é perfeito. Se eu não sou perfeita, o outro também não é. Então, quando eu tenho essa visão, que é o olhar de Deus, da perspectiva de Deus, nós podemos ser mais pacientes. E também, sempre ter a noção que Deus, ele está no controle. Eu sei que até aquela situação que está me irritando, Deus, ele pode usar essa situação para fazer um bem para mim, para desenvolver o meu caráter, para desenvolver a paciência em minha vida, para que eu me torne mais paciente. Então, quando você olha uma situação que te irrita muito, você começa a parar e pensar, primeiro, eu preciso olhar essa situação. Então, se é o meu irmão que me irrita, por que ele me irrita? Por que ele age dessa forma? Para eu conseguir tentar entender qual é a necessidade dele, porque às vezes eu só tô olhando para minha. Outra, olha do ponto de vista de Deus, com sabedoria. Primeiro, eu não controlo tudo. Nós nos irritamos e ficamos sem paciência porque nós não conseguimos controlar todas as situações. Eu não controlo, você não controla. Então, não adianta perder a paciência com situações que nós não controlamos. Outra coisa, se eu não controlo, Deus controla. Então, essa certeza que quando eu olho para uma situação que me irrita, eu falo, eu não controlo. Mas é Deus que controla. E até essa situação que me tira do sério, Deus pode trabalhar ela em meu favor. Deus pode estar trabalhando o meu caráter. Então, não vou estourar. Eu não vou ser impaciente. Eu não vou ser mal educada. Eu não vou responder às pessoas com grosseria. Por quê? Eu preciso aprender a olhar a situação do ponto de vista do outro. Se o outro está sendo mal educado, tentando tirar a minha paciência, eu vou olhar e falar, se ele é mal educado, alguma coisa aconteceu, eu vou ter o quê? Piedade dentro de mim e não vou perder a minha paciência. Nós precisamos aprender a entender que às vezes as atitudes do outro é por alguma falta, é por algum problema que ele tem interno, não é nem com a gente. Às vezes as pessoas nos tratam de alguma forma, o problema não está na gente, o problema está no outro. E aí, quando eu entendo isso, que às vezes o problema não está em mim, o problema está nele, ao invés de você sentir raiva e você querer ir lá e tirar essa sensação e criar aquela confusão porque você perde sua paciência, você começa o quê? A ter piedade, a olhar com mais compaixão. E aí você nem se irrita, você nem perde sua paciência. Por quê? Quando nós perdemos a nossa paciência, depois, consequentemente, nós vamos sentir culpa dentro de nós. Porque aquelas pessoas que nós mais magoamos, que nós mais perdemos a paciência, são aquelas que convivem conosco diariamente. São aquelas que estão no dia a dia na nossa casa, no nosso trabalho, no meio social que nós vivemos todo dia. É ou não é verdade? São as pessoas que nós mais próximas, que mais convivemos, são aquelas que tiram a nossa paciência. Então, qual é a situação que tem tirado a tua paciência ultimamente? Porque nós podemos monitorar. Então, nossa, Elise, ultimamente o que tira a minha paciência é isso, tá. E quando acontecer isso de novo, como você vai reagir? Por que será que essa pessoa ela age dessa forma? Começa a se colocar no lugar do outro e tentar olhar a situação da perspectiva do outro, da necessidade do outro, da falta que o outro tem, às vezes, essa falta de maturidade, falta às vezes de conhecer a situação. E às vezes a gente começa a ter mais piedade das pessoas, mais compaixão, e aí a gente acaba não perdendo mais tanta paciência. E isso é importante porque quanto mais eu perco minha paciência, mais eu vou criando o quê? Uma guerra dentro de mim, porque a gente vai ficando mal conosco mesmo. E criando, às vezes, um muro entre eu e a outra pessoa, que eu preciso conviver diariamente e cria uma barreira. Então, e a paciência, ela é um sinal de maturidade. Em Provérbios 14, 29, fala que o longânimo, ele é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Então, a maturidade, a paciência, é um sinal de que a pessoa ela é madura. Então, as crianças, quando elas querem algum brinquedo e você não dá, que elas querem fazer uma arte e você não deixa, elas vão chorar. Se você falar pra ela, não pode, ela não vai entender. Se você falar pra ela, agora não pode, agora não é a hora, ela também não vai entender. E ela vai chorar.
E nós muitas vezes somos imaturos. Às vezes nós queremos coisas que não é a hora. Às vezes nós queremos coisas que não pode. E talvez não pode naquele momento. Mas se eu sou impaciente, como nós lemos, aquele que é apressado, ele erra o seu caminho. Então, eu preciso demonstrar maturidade. Então, quando eu demonstro maturidade, quando eu demonstro paciência, saber esperar o momento certo. Crianças são impacientes, mas nós precisamos saber esperar o momento certo. Tudo tem o seu tempo determinado. Muitas vezes nós somos impacientes porque nós queremos coisas que nós não estamos ainda preparados para administrar, não é verdade? Então você às vezes está pedindo coisa, tá aí querendo apressar as coisas, porque você acha que você quer, e às vezes você não está preparado para administrar. Então, você quer ser mais paciente? Mude a sua perspectiva. Comece a olhar a situação do ponto de vista do outro, do ponto de vista de Deus. Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Nem sempre o tempo dele é o nosso. E dificilmente é, porque a agenda dele não é igual à nossa. Mas nós precisamos começar a olhar as situações que nos irritam sobre uma nova perspectiva. E é a perspectiva do outro. É a perspectiva divina. Primeiro entendendo a necessidade do outro, porque ele age dessa forma. Porque às vezes aquela pessoa ela já vem tão sofrida antes, porque as pessoas às vezes elas descontam em nós algo que foi descontado nelas. E aí, quando você entende que alguém tratou ela muito mal, por isso que ela tá te tratando mal, você na verdade vai ter pena, fala, nossa, coitada, ela precisa de amor. Então você para de devolver aquela grosseria que ela te fez. Se alguém te interrompeu, é porque você pode solucionar algum problema dessa pessoa. Ao invés de perder a paciência, faça como Jesus. Acolha as crianças, abençoa. Nós precisamos aprender a agir com mais paciência. A segunda ferramenta para nós sermos mais pacientes é ter senso de humor. Nós levamos a vida nossa muito a sério e eu falo isso por mim também. Nós precisamos aprender a rir mais, rir de nós mesmos, rir da vida. Nós precisamos aprender a fazer piada daquela coisa que aconteceu conosco. Então o pneu do seu carro furou, não adianta você dar uma de doido, sabe? Dá risada. Nós precisamos aprender a ter mais humor. A palavra de Deus fala em Provérbio 14:30 que o sentimento sadio é vida para o corpo. E Provérbios 17:22 que o coração alegre, ele é como um remédio para a alma da gente. Então, se você andar muito impaciente, que situação tem tirado sua paciência? Talvez, será que não dá para você levar isso com bom humor? Será que não dá para você tratar aquela pessoa que tem te irritado com bom humor, com piada, ignorando? Nós precisamos aprender a rir de nós mesmos. Nós precisamos aprender a dar risada das situações. Não sermos sarcásticos, mas aprender a rir. Aprender a ter bom humor. Então, humor aqui, o escritor ele fala que o humor ele é o solvente da tensão. O riso é o amortecedor para os choques da vida. É o antídoto para a ansiedade. E aqui ele ainda fala, se você for ver alguns humoristas, muitos deles fazem piada às vezes da sua própria dificuldade. E aí eu queria até deixar o exemplo do Whindersson Nunes, acho que é isso. Ele ficou famoso porque ele fazia vídeos engraçados da situação que ele vivia, que era bem sofrida. Então ele tinha uma vida muito sofrida, mas ele postava de uma forma divertida, de uma forma engraçada, numa perspectiva de humor. Isso fez com que ele levasse a vida dele de uma forma mais leve. E o humor, ele pode amortecer os choques da vida. E aí aqui o autor, ele fala que foi perguntado para o Abraham Lincoln, que era presidente dos Estados Unidos, como que ele lidou com o estresse da guerra da secessão americana. E ele disse, se não fosse o riso, eu não aguentaria. Então, às vezes, diante da maior dificuldade, daquela coisa que está tirando a sua paciência, nós precisamos aprender a rir das situações, para que nós possamos ter mais paciência, levar a vida de um jeito mais engraçado, mais leve. E é difícil, às vezes, rir das situações, mas torna tudo mais fácil. E eu lembro, até vou compartilhar com vocês, eu tenho até falei com ele hoje, com meu primo, e ele me ajuda muito no cartório, quando dá pipoco no computador, em impressora, ele vai lá me ajudar.
E às vezes, no início, eu sempre me apavorava. E aí, sempre que ele vai, ele começa a me contar, assim, as coisas que acontecem com ele de uma forma muito engraçada. E aí, a gente dá tanta risada que, assim, as coisas se resolvem e eu não saio, eu paro de ficar tão impaciente, porque a gente começa a dar risada da situação. Teve uma que foi muito engraçada. Começou, parece que tava dando tudo errado lá. O sistema, servidor, impressora, internet, deu tudo. E aí, ele foi lá pra me ajudar a arrumar. E aí ele, no caminho, eu liguei e falei, olha, não tá funcionando a internet, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo. E aí ele falou, olha, Liz, eu vou te dar um conselho. Vai, eu tô indo pra aí, mas vai orando, pega e unge aí, porque na igreja a gente tem óleo de unção, então ora e unge tudo aí os aparelhos. Eu falei, mas eu acho que eu não tenho óleo de unção aqui no cartório. Aí ele falou assim, você tem álcool gel? Eu falei, tem. Ele falou, então unge tudo com álcool gel. E deu risada, ele falou que é importante a fé nossa. E aí a gente chorou tudo, resolvemos o problema, mas a gente deu tanta risada que eu tava tão tensa e as coisas ficaram mais leves. A gente precisa aprender a rir das situações, porque se você levar tudo muito a sério, você vai ser uma pessoa sem paciência. Então, esse segundo ponto é, tenha mais senso de humor. Há algumas situações não tem como a gente, às vezes, olhar sobre uma outra perspectiva, mas a gente pode encarar com senso de humor. Isso faz toda a diferença para nós desenvolvermos mais a nossa paciência. A terceira ferramenta é aprofunde o seu amor. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente. Então, se eu estou tendo pouca paciência com o meu cônjuge, com o meu amigo, com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu funcionário, com quem for, eu estou com pouco amor no meu coração, porque o amor ele é paciente. E aí a gente vai fazer um link com a penúltima live que a gente falou o quê? Como ser uma pessoa mais amorosa. E aí, por isso que é importante a gente lembrar da sequência das lives. E como, Alice, que eu sou uma pessoa mais amorosa? Quando eu perdoo. Então, aprenda a perdoar as pessoas, para que você tenha mais paciência com elas. Pense nas pessoas com ternura. Qual que é as necessidades dela? O que ela precisa? O que eu posso fazer para ajudar? Eu preciso agir com amor. Lembra que eu falei? Eu não posso esperar sentir vontade de agir com amor. Não, eu ajo com amor para eu poder sentir o amor. Porque o nosso coração é enganoso. Se eu for esperar o sentimento, eu não vou fazer. Então, para eu ter mais paciência com alguém, eu preciso amar essa pessoa. Eu amo quando eu perdoo, quando eu começo a pensar nela com mais ternura, tentando entender qual é a necessidade dela, o que aconteceu com ela na vida dela, quem são as pessoas que convivem com ela, por que ela é assim. Quando eu começo a entender essa pessoa. Como que eu amo essa pessoa, atitude de amor? Quando eu espero o melhor delas e não o pior. E quando eu ajo com amor, quando eu abençoo, quando eu penso nela de uma forma positiva. Quando eu posso fazer um favor, sabe, andar a segunda milha? Então, se eu só penso assim, nossa, a Amanda que tá aqui, a Amanda é uma chata, folgada, pega minhas coisas, a hora que eu vou ver ela já levou embora. Se eu começar a nutrir esse pensamento, cada vez mais eu vou ser impaciente com ela. Agora, se eu começar a pensar na Amanda, nas qualidades dela, eu falei, nossa, mas a Amanda é uma pessoa tão solícita, né? É uma pessoa amorosa, cuidadosa, se preocupa com as pessoas. Eu começo a pensar nas qualidades dela. Eu começo a amar ela. Consequentemente, eu começo a ter mais paciência com ela. Então, quem tem tirado a sua paciência? Será que não está faltando amor no seu coração para com essa pessoa? Não espere sentir amor para agir com amor. Mas nós cristãos precisamos primeiro agir para depois sentir. Porque se nós formos esperar o sentimento, nós nunca vamos agir. Perdoe, mesmo que você não estou sentindo te perdoar, não. Mas o nosso coração é orgulhoso, o nosso coração ele é arrogante. Eu não posso esperar sentir a vontade de pedir perdão. Eu preciso pedir o perdão mesmo sem sentir. Eu preciso amar a pessoa com atitudes mesmo sem ter vontade. Por quê? É esse comportamento meu que vai começar a gerar esse amor dentro de mim. O amor, como nós aprendemos, ele é uma atitude. Ele é uma escolha. Então nós precisamos escolher amar as pessoas. Nós precisamos escolher ter atitudes de amor pelas pessoas. E quando eu faço, eu começo a ter mais paciência com as pessoas. Vocês concordam comigo? Vai escrevendo aqui, tá? E então nós vimos o quê?
até agora 3 ferramentas para aprender a ser uma pessoa mais paciente. A primeira delas é: eu preciso desenvolver uma nova perspectiva. Eu preciso começar a olhar a situação sobre a perspectiva do outro, entendendo por que ele age dessa forma, qual é a necessidade dele, porque caso contrário eu vou estar sendo egoísta. Eu só vou pensar em mim: poxa vida, eu tô aqui, cheia de coisa pra fazer, trabalhando, e aquele cliente quer falar comigo no balcão justo agora, não sei o que, e aí eu vou bicuda, com a cara fechada, não falo um boa tarde. Não, eu preciso aprender assim como Jesus. Ao invés dos discípulos queriam, não traga as crianças agora não tá no cronograma de Jesus agora receber as crianças, mas Jesus falou: não, deixe vir as minhas crianças, ele abençoou. Então nós precisamos aprender a lidar com as interrupções, nós precisamos aprender a lidar com aquelas coisas que tiram a nossa paz, que nos cutucam. Como eu falei aqui, as nossas irritações. Então, o que tem te irritado ultimamente? A gente precisa começar a monitorar tudo isso que tem nos irritado. Porque, como eu disse no início, quando eu perco minha paciência, eu vou colher um fruto dessa falta de paciência. E normalmente é um fruto pesado, né? Então, nós vamos ter que ser corrigidos. Então, às vezes, se eu perco a paciência com o cliente, ele vai sair falando mal de mim. Se eu perco a paciência com a minha mãe, ela vai ficar chateada comigo. Isso também faz mal pra gente. Nós nos sentimos muito... Nossa, Jéssica, ele é muito bom, né? Você viu? É dele esse livro. Inclusive, gente, esse livro eu comprei na Amazon. Paguei acho que R$13. E ele, assim, ele é transformador. Quem tá acompanhando desde o início as lives tá vendo como ele fala maravilhosamente, né? A Jéssica já conhece. Então, assim... precisamos realmente começar a olhar sobre uma outra perspectiva. Nós precisamos começar a ter mais senso de humor, rir das situações, dar risada. É tão bom quando as coisas ficam mais leves. É tão duro quando você está do lado de uma pessoa que leva tudo a ferro e fogo. Quer dizer, você tem até medo, porque tudo irrita, tudo ela grita, tudo ela perde a paciência. Mas uma pessoa com bom humor, ela consegue lidar, administrar as situações adversas de uma forma leve. Isso faz bem pro coração da gente. Nós precisamos também aprender a amar as pessoas. Não é com palavras, não é você esperar sentir o amor, mas é você agir com amor, com atitudes. É uma escolha sua. Isso nós falamos na live anterior, quando nós falamos sobre tornando-se uma pessoa mais amável. Então, quem não assistiu, volta lá. E a quarta ferramenta é: dependa do Senhor. Porque ser uma pessoa paciente, às vezes a gente pensa assim: eu vou ter força de vontade, eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais paciente com a Jéssica, porque eu vou ter força de vontade. Não, aí eu tô lá no meu coração: nossa, eu não suporto a Jéssica, nossa, menina, não suporto. Aí ela vem, ela me chama pra eu fazer alguma coisa, eu vou lá, põe uma máscara, tá bom, eu aguento essa situação 2 vezes, depois eu vou explodir. Essa força de vontade, ela não gera uma transformação permanente. É por isso que nós precisamos depender de Deus, porque a paciência, ela é um fruto do Espírito. E se eu quero ser uma pessoa mais paciente, não é 1, 2 vezes, é uma transformação dentro de mim. Então, isso vai da nossa relação com Deus. Então, não pense que você tem que fazer isso por força de vontade, porque eu vou determinar que hoje eu não vou estourar com a minha funcionária. E aí eu aguento ela me chamar 2 vezes. Na terceira eu vou explodir, porque a minha força de vontade, ela não gera uma transformação interna minha. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, ele gera esse fruto da paciência. E ele não é temporário, ele é permanente. É por isso que a quarta ferramenta, se nós formos ver todos os estudos que nós fizemos, tem essa relação com Deus. Porque nós estamos falando dos frutos do Espírito. Então, se eu quero uma mudança permanente, eu preciso fazer dela uma mudança por dentro de mim. Não é só o comportamento, não é eu pôr uma máscara e falar: tá, eu tô super paciente hoje e por dentro eu tô explodindo. Não, a paciência, ela tem que vir de dentro. Você tem que ter essa paz, paciência, para te trazer paz no seu coração. Então, não adianta só a força de vontade. Pela força de vontade, você vai resistir 3 vezes de explodir. Na quarta explosão, ela é gigante. Não é assim? Às vezes tem uma situação que tá te perturbando, você aguenta 1 dia, 2 dias, 3. No quarto dia, você dá uma explosão que é pior se você já não tivesse explodido no primeiro dia. Então, nós precisamos buscar essa dependência do Espírito Santo para que realmente essa mudança seja constante e permanente dentro de nós.
A paciência ela é um fruto do Espírito, uma forma de fé. Então, quando você demonstra paciência, você está demonstrando fé. Ela traz uma mudança interior permanente. Então, quando você tem paciência, é como se você dissesse assim: eu confio em Deus. Você se controla. Eu confio em Deus. E Deus, ele se agrada quando nós demonstramos fé. Nós sozinhos não conseguimos nos mudar. Exatamente. Sozinhos, a nossa mudança ela é temporária. Ela é pro momento. Já já a gente perde essa paciência. Então, quando eu demonstro paciência, quando eu me torno dependente de Deus, eu começo a me alimentar da sua palavra, ter uma relação com o Espírito Santo, orar. Quanto tempo a gente leva no dia para fazer uma oração, uma meditação na palavra de Deus? E isso gera paciência em nós, mas uma paciência permanente. Por isso que é importante a meditação na palavra de Deus. Então nós precisamos começar a olhar sobre um ponto de vista divino. Então, quando eu olho as circunstâncias do ponto de vista divino, eu começo a parar de perguntar: por que isso de novo? Mas por quê? Mas o que eu preciso aprender com isso? Então mude a pergunta. Ao invés de você ficar irritado: por que isso? Por que o fulano vai me irritar agora? Muda. Mas o que eu preciso aprender dessa vez? O que eu preciso melhorar dessa vez? A Bíblia, ela é um livro sobre esperar. Porque esperar demonstra fé. E a fé agrada a Deus. E aí aqui o autor, ele dá alguns exemplos de paciência. Deixa eu achar aqui. Então ele falou sobre Noé. Noé, ele precisou esperar 120 anos pela chuva. Mas ele não esperou parado resmungando, ele esperou construindo a arca, confiando na palavra de Deus. É muito tempo para ter paciência. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. É muito tempo para ter paciência. Moisés esperou 40 anos no deserto e depois passou outros 40 anos conduzindo os filhos de Israel pelo deserto em direção à terra prometida. É muito tempo para ter paciência. Todo o período do Antigo Testamento aguardavam o Messias. E nos dias do Novo Testamento, os discípulos aguardavam o Espírito Santo no cenáculo. A Bíblia é um livro sobre espera. Por quê? Porque espera demonstra fé, e fé agrada a Deus. Nós vivemos com muita pressa, nós queremos tudo para ontem. Então você quer que Deus atenda a sua oração ontem, mas o nosso relógio não é o relógio de Deus. Ele sabe quando nós vamos estar maduros, prontos para administrar aquilo que nós temos pedido. Então nós precisamos entender, quando nós vemos na Bíblia, que Deus ele não se apressa. Que Deus ele fez o mundo em 7 dias, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele é um Deus organizado. Ele criou uma coisa, a gente vê que ele foi criando o quê? Primeiro uma estrutura. Ele não criou tudo de uma vez embolado. A gente quer passar a carroça na frente dos burros. Não dá. Então Deus ele é um Deus de ordem. Ele constrói as coisas, ele constrói a base, ele vai construindo o alicerce, ele constrói da forma correta. Ele constrói da forma organizada. Então nós precisamos aprender a entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E como é difícil quando nós temos pressa, mas Deus ele não tem pressa. Precisamos entender sobre o ponto de vista divino que Deus ele não age na hora errada. Ele talvez não é no seu tempo, mas é no tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Então, 4 ferramentas que nós temos para sermos mais pacientes. A primeira delas é olhar a vida, olhar as situações sob uma nova perspectiva. A perspectiva do outro, a perspectiva de Deus, tentando entender por que essa pessoa age dessa forma, por que eu tenho ficado tão irritado. Qual que é o ponto de vista de Deus? A perspectiva de Deus. Primeiro, eu não controlo todas as situações, então a gente perde a paciência porque a gente quer controlar o incontrolável. Mas nós somos humanos e falhos, mas Deus, ele tem o controle de tudo. Então, não tente controlar todas as situações, nós não somos deuses. Nós somos humanos e somos falhos. Confia que Deus, ele controla toda a situação. E até aquela que te irrita, ele pode transformar para o seu bem, transformando o seu caráter. Outra ferramenta, leve a vida com mais senso de humor, mais leveza, com mais alegria, porque a alegria, ela é como um remédio para a alma da gente. Então, comece a rir das situações, rir daquelas coisas que você não tem controle.
Seja mais leve, não seja uma pessoa que leve tudo a ferro e fogo. Aprenda a rir dos fatos, dos acontecimentos. Sabe aquela história, vamos rir para não chorar? Vamos rir para não chorar. Uma pessoa que leva a vida de uma forma mais leve, ela consegue administrar melhor as situações adversas sem perder a paciência. Terceira ferramenta, aprofunde o seu amor pelas pessoas, porque o amor, ele é paciente. E aí nós vamos naquela outra live que eu falei, como ser uma pessoa mais amorosa. Eu vou sentir amor pela pessoa? Não. Nós aprendemos que o amor, ele é uma atitude, ele é uma escolha. E eu preciso, como que eu amo uma pessoa? Perdoando ela, tendo pensamentos bons a respeito dela, pensando na qualidade, não só nos defeitos. Porque quanto você pensar nela de forma mais negativa, com menos paciência você vai ter sobre ela. Haja com amor, mesmo que você não sinta vontade. Nós cristãos, nós agimos com amor porque é uma escolha, é uma atitude. O que essa pessoa precisa? O que você pode fazer para suprir uma necessidade dela? Vamos começar a abençoar, falar palavras positivas e pensamentos positivos sobre a pessoa. Porque quanto mais eu reforço o negativo, mais impaciente eu me torno. E, por último, depender do Senhor. Aprender a depender do Senhor, aprender a sua palavra, a dedicar um tempo para a meditação da sua palavra, a orar. Porque não é a nossa força de vontade que vai nos tornar mais pacientes. Nós vimos o quê? Que na verdade é o contrário. Eu posso, pela minha força de vontade, aguentar 3 vezes. Na quarta eu dou uma explosão. Mas não. A paciência é um fruto do Espírito. E Deus, ele transforma nós de dentro para fora. E essa transformação ela é permanente. Então aquilo que te irritava antes, não vai te irritar mais. Aquilo que tirava a sua paciência e você saia gritando com todo mundo, não vai. E não é porque você está forçando, mas é porque a transformação ela é de dentro para fora. A paciência ela é um fruto do Espírito. E a gente, quanto mais novo a gente é, mais impaciente somos, né? E eu lembro que o meu carro, ele acabou um dia a bateria na frente de casa quando eu ia trabalhar. E eu fiquei muito nervosa, porque eu tinha horário, enfim. Aí troquei e fui. Dali 2 anos, 3 anos, aconteceu de novo, porque bateria, da segunda vez que acabou, eu falei, gente, não adianta eu me irritar. Eu liguei, chamei o cara, ele veio, trocou. Quer dizer, tem situações que vai acontecer sempre na sua vida. Sempre vai furar um pneu do carro. E acontece, vai acabar a bateria do seu carro a cada 2 anos, a cada 3 anos. Então, se todas as vezes a gente levar, se irritar, explodir, perder a paciência, a gente vai se tornando mais amargo e mais impaciente, cada dia mais. Então, aquela situação que sempre acontece, aprenda a levar de um jeito mais leve, mais divertido. E é engraçado que as coisas acontecem quando você tá no limite do tempo, né? E aí, eu até comentei com meu primo hoje que a gente podia fazer uma live falando das nossas desventuras em séries, porque ele sempre me ajuda na parte de informática do cartório. E aí teve um dia que a gente deu risada, falou, vamos rir pra não chorar. Porque ele foi me ajudar um sábado e ele ia entrar 12:00 no trabalho. E a gente foi bem cedinho. E chegou a hora, já era quase 11 horas, a gente falou, vamos voltar pra Tupã. A hora que a gente entrou no carro, bem na hora, acabou a bateria do meu carro. Eu tenho uma sorte com bateria. E aí, ai meu Deus, e agora? A gente começou a dar risada, porque aquela semana tinha acontecido tanta coisa. Eu acho que foi nessa semana que ele foi um dia me socorrer à noite, por causa do computador também. E voltando pra Tupã, o pneu do meu carro estourou e ele ainda teve que trocar o pneu do meu carro. A gente começou a dar tanta risada porque tava acontecendo tanta coisa negativa que a gente ria. Eu simplesmente liguei pro rapaz, tinha um rapaz lá em Queiroz que eu já conheço que mexe com ele, parte elétrica. Liguei, ele em 5 minutos foi e deu uma carga no meu carro e nós fomos embora dando risada. Porque ia adiantar a gente se estressar, perder a paciência, ele brigar comigo? Não ia. A gente precisa levar a vida de uma forma mais leve. E é sempre assim, as coisas quando elas tendem a dar errado, é tudo de uma vez só. Então, tinha sido uma semana já difícil, porque ele já tinha ido me socorrer um dia à noite. Ele ficou até tarde, voltando. As coisas acontecem, eu passei num buraco, meu pneu estourou à noite, ele tava sem comer, porque ele saiu do serviço em Tupã e foi direto pra Queiroz. Nós voltamos mais de 9 da noite, então nós estávamos cansados. Ele ainda teve que trocar o pneu do meu carro, graças a Deus que não aconteceu nada. E ainda se estressar não muda a situação, não mesmo. E ainda no sábado ele foi lá pra terminar de arrumar uma peça que precisava instalar.
E aí a gente tinha que estar antes do meio-dia para ele poder entrar no serviço. E 11 horas da manhã é pertinho, mas acaba a bateria do meu carro. Falei, gente, era a hora da bateria do meu carro acabar? Não era. Falei, olha, eu já conheço uma pessoa aqui que mexe com bateria, porque eu já, gato escaldado já sabe, né? Já liguei, ele foi rapidinho, deu uma carga no meu carro e a gente voltou, chegamos a tempo. Agora, se eu me irrito, eu ia esquecer quem poderia me ajudar. Eu ia esquecer que eu tinha alguém que poderia ir lá e dar uma força pra mim. Mas quando a gente perde a paciência, tudo se torna mais pesado. Esse primo vale ouro, vale. Eu até falei pra ele, Amanda, pra ele vir, pra ele entrar na live comigo, pra gente contar os causos. E a gente sempre leva as coisas muito na brincadeira. Às vezes eu tô lá tão nervosa e ele começa a contar as coisas que acontecem com ele de uma forma tão engraçada. E eu dou tanta risada que eu esqueço dos meus problemas, assim. Eu fico bem. Igual eu falei no início, quem chegou depois não ouviu. Na igreja a gente tem olhinho de unção, né? Então a gente tem costume de orar e ungir. E os computadores deu tanto pipoco que aí ele tava indo me socorrer e ele falou, Lizzy, pega a hora e unge tudo que eu tô chegando, né? Que às vezes, ó, é só oração mesmo. Eu falei, Danilo, mas eu não tenho olhinho de unção aqui no cartório. Não tinha. Ele falou, Lizzy, você tem álcool gel? Eu falei, tenho. Unge com álcool gel, porque um dia no meu serviço também deu uns pipocos, eu não tinha com que ungir. Eu falei, o que importa é minha fé. E ele ungiu todos os equipamentos dele com álcool gel. E falou que deu certo. Mas então aí a gente começa a dar risada. Então, aprenda a rir da sua ação. É uma tragédia, mas vamos rir. Vamos levar a vida de um jeito mais leve. É possível. Raquel, ele é uma benção. Até eu falei pra ele, a gente vai marcar uma live pra ele contar os nossos causos. Porque eu falei, gente, vocês têm noção? Quando eu troquei o cartório de prédio, eu chamei ele pra ir ver o prédio novo, porque ele quer mexer nas instalações dos computadores, pra ele ver, a mulher já tava lavando, se precisava puxar alguma fiação, né? E mudança estressa a gente, né? Eu já tava meio nervosa. E aí ele chegou lá que ele tinha tirado um dia de folga, não sei se estava de férias, ele foi lá, olhou, o salão já tava limpo, que a mulher tava lavando, ele falou, Liz, não precisa mexer com nada não. Vamos mudar agora? Eu falei, agora? Não tinha planejado. Não, vamos mudar já. Eu falei, não, mas não dá. Ele falou, não dá sim. E aí ele começou a falar umas coisas engraçadas, ele começa a dar risada. A gente mudou o cartório num dia que não tinha nem planejado. Mas por quê? A gente levou num bom humor. Então, vamos levar a vida de um jeito mais leve. Vamos aprender a rir das situações. O meu pai, com o ano passado, ele tava doente e teve uma vez lá que ele não queria tomar banho. E aí ele pegou e falou pra minha mãe, até hoje eu vivo lembrando disso, né? Que porco não morre não é por causa da sujeira. Porque ele tava com sonda, ele não tava bem, ele falou, não, hoje eu não queria, né? E porque ele tomava, era bem difícil. E aí a gente dava risada, e até hoje, às vezes, dependendo da sua ação, a gente brinca, mas porco morre não é por causa da sujeira, né? Então, ele fazia piada, ele contava as coisas engraçadas mesmo diante da maior dificuldade da vida. Então, a gente precisa aprender a levar a vida de uma forma mais leve. Então, uma das ferramentas para ter uma vida com mais paciência é levar a vida de uma forma mais leve, de um lado mais humorístico, tentar rir das situações. Uma pessoa que leva tudo a ferro e fogo, ela dificilmente ela sabe lidar bem com as situações improváveis e imprevistas. Tenha mais humor, comece a aplicar. Então, comece a olhar a situação sobre uma nova perspectiva, a perspectiva do outro. Comece a ter mais senso de humor, mais leveza. Não sai reclamando de tudo. Não, comece a rir das situações. Aprofunda o seu amor, porque o amor é paciente. E para eu ser paciente, ser amoroso, é uma escolha, é uma atitude que eu já falei aqui. E 4, dependemos de Deus, porque é Ele que vai causar essa transformação permanente dentro de nós, porque a paciência é um fruto do Espírito, ela não é um fruto da nossa força de vontade, porque a nossa força de vontade ela é muito pequena, muito curta, ela dura pouco tempo, mas o fruto do Espírito ele é permanente. Então, essas são as ferramentas. Vai ter momentos que você vai ter que usar as 4, você vai ter que olhar sobre uma nova perspectiva, ter mais amor pela pessoa, levar de um lado humorista e depender de Deus. Às vezes, basta você levar a situação num bom humor
e você consegue controlar a sua paciência. Então, nossa essência, Então, assim, aprenda a rir, sabe? Às vezes o momento é tão difícil, mas é possível você levar de uma forma mais engraçada, mais leve. Se do seu lado não tem ninguém que seja assim, engraçado, leve as coisas no bom humor, seja você essa pessoa. Nossa, Liz, mas eu não sei nem falar piada, eu não tô mandando você contar piada. Eu tô falando pra você dar risada das situações, de uma forma leve, e não levar tudo a ferro e fogo. Então, meu pai era uma pessoa muito engraçada, né, Amanda? Ele sempre fazia uma piada da situação e era de uma forma muito leve. Até nos momentos muito difíceis, ele queria falar alguma coisa, ele contava uma piada e a gente dava risada até em situações difíceis. Isso torna o fardo mais leve, isso torna a vida mais leve e nós mais pacientes. Então, esses eram os pontos que eu queria deixar. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu gostei muito. Gente, a hora passa tão rápido, tão rápida, que eu falo assim, eu vou fazer uma live de meia hora. Eu não consigo, porque o tempo voa. Né, Amanda? O pai era muito divertido e ele levava a vida de uma forma mais leve. E qualquer dia eu vou fazer uma live com meu primo pra gente contar as nossas desventuras em séries. Porque, gente, a gente já passou cada uma. Depois de nós dar tanta risada que quando a gente se encontra, a gente começa a rir das palhaçadas. Ele não reclamava mesmo doente, ele não reclamava mesmo. Tema essencial nessa pandemia, a gente precisa rir um pouco, né? Não que... não de uma forma ruim, de uma forma sarcástica, não. Mas de uma forma de um bom humor mesmo. Porque a vida, ela precisa ser mais leve. E tá na palavra de Deus que o sentimento sadio é vida para o corpo. E o coração alegre, ele é como um bom remédio. Então nós precisamos desenvolver esse bom humor. E se não tem ninguém perto de você que tenha bom humor, comece a ser a você essa pessoa que leve mais bom humor e mais leveza para a vida. Tem um versículo aqui que o autor falou, que eu nem anotei, mas deixa eu ver aqui. Lá em Salmos 2:4 diz assim: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir. Não é um ótimo versículo? Deus tem senso de humor. Então a gente precisa também. E a paciência, ela é a prova da nossa fé nele. Por que devemos ser pacientes? Porque Deus é paciente e devemos ser como ele. Pedro nos exorta: tenham em mente que a paciência do Senhor significa salvação. Deus é paciente. Se somos seus filhos, devemos apresentar os traços de sua família. Por isso o Espírito Santo opera em nossa vida, produzindo paciência. Faz parte do caráter de Cristo. Pessoal, eu agradeço todo mundo que participou comigo. E a próxima live vai ser demonstrando um pouco de amabilidade. Então, eu tenho aprendido muito, muito mesmo. Até no meu dia a dia, às vezes, tá acontecendo um fato e eu lembro de alguma coisa que a gente comentou aqui nas lives. E aí a gente redireciona a nossa rota. Então, se no meu normal eu agiria de uma forma, eu falo, nossa, mas eu falei aquilo lá que eu aprendi no livro, agora eu tenho que mudar, eu não posso mais agir dessa forma. A gente precisa redirecionar o nosso piloto automático. Então, a força de vontade você vai na marra, mas Deus, ele transforma o nosso piloto automático. Então, precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Não adianta só ouvir, precisa anotar. Nossa, eu sou muito impaciente. Vou olhar a vida sobre uma nova perspectiva, vou ter senso de humor, vou ser mais amável com as pessoas. E assista a live que eu falei, tá no IGTV, no YouTube, tornando-se uma pessoa amável. Que você vai aprender como amar as pessoas e também depender de Deus, porque essa transformação não ocorre pela nossa força de vontade, porque a nossa força de vontade, ela é temporária, ela não causa uma transformação permanente, mas o Espírito Santo, ele produz em nós o fruto do Espírito, que é a paciência, e essa é permanente em nossas vidas. Eu agradeço todo mundo que esteve presente, que acompanhou. Obrigada, Jéssica, Raquel, Samila, Cici, Lair, Amanda, o Marcelino, a Indianara, todo mundo que entrou na live, eu agradeço. Eu sempre falo que eu vou fazer uma live mais rápida, gente, mas eu me empolgo.
Mas vamos ver se na próxima eu consigo, tá? Eu tô muito feliz por todo mundo que participou. Que vocês possam aprender, anota, porque na hora que vir aquela situação de impaciência, você para. Para, não vai agir como você sempre agiu, ó, porque agora você conhece a palavra. Para e fala, bom, quais as ferramentas para eu ter mais paciência? Aí você lembra das 4 ferramentas. Qual que eu preciso aplicar agora? Vou levar com mais humor? Você vai precisar redirecionar agora as suas atitudes. Sair do piloto automático, redirecionar o seu piloto automático. Isso a gente precisa se dedicar. Isso leva da gente trabalho, porque a gente não tá acostumado. Mas a gente precisa... Chegou a situação, para, não reage, espera, traz na memória o que a gente aprendeu e aplica. Você vai ver como você vai sentir uma satisfação, uma alegria. Porque a falta de paciência causa dor na gente, vai nos deixando doentes. Não tem problema pelo tempo, foi edificante. Obrigada, Jéssica. Fiquei feliz com a sua participação. Muito obrigada. Então, em breve eu vou divulgar a próxima live. Eu espero vocês aqui comigo. E mandem para algum conhecido, alguém que precisa ouvir essa mensagem. Esse livro é muito bom, então se alguém quiser comprar, eu comprei no site da Amazon, paguei R$13. 13, R$14. Então, é um livro tão barato e que pode transformar as nossas vidas. Tanto que o título dele é Poder para Mudar Sua Vida. Nós temos aprendido muito sobre isso. Então, fiquem com Deus, boa noite, aproveitem o resto de feriado e bom final de semana, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!